Roraima é mais um estado brasileiro incrível que muita gente desconhece. É um lugar dividido pela linha do Equador, famoso pelo Monte Roraima, pelo ponto mais ao norte do Brasil, pelas serras, pela natureza exuberante, pela cultura e pelo zelo do seu próprio povo. É uma terra rica, um lugar conhecido pelos exageros naturais, é procurada pelos mais audazes aventureiros e é cheia de lendas, algumas que inclusive inspiraram muitas histórias mundo afora. Então se você ficou curioso até aqui, hoje é teu dia de sorte porque eu vou te dar todos os motivos para acreditar que Roraima é o melhor estado do Brasil. Então já se inscreve no canal para receber mais vídeos assim e vem comigo. Oi pessoas! Eu Zinga aqui. Para começar, acho importante deixar claro que existe uma confusão entre o uso de Roraima e Roraima, e isso acontece no Brasil todo. Apesar das duas formas estarem corretas gramaticalmente falando, o povo de lá prefere o uso de Roraima e eu acho que a candidata do estado, a Miss Universo, foi bem clara nesse ponto. Roraima. Você sabe que eu queria te... E esse detalhe é bastante importante ser levado em conta porque Roraima é uma palavra que vem do indígena Yanomami e é pronunciada originalmente dessa forma. Para os curiosos, Roraima significa Serra Verde, que é o que veremos muito pela frente hoje, ou então Mãe dos Ventos, porque antigamente se acreditava que os ventos que atingiam o sul da Venezuela vinham dali. Enfim, Roraima é o estado menos populoso do Brasil, com 650 mil habitantes. Tem a menor densidade demográfica do país, o maior IDH dentre os estados do norte e do nordeste. É o nosso estado mais ao norte, cortado pela linha do Equador, e sim, se você já percebeu no mapa, Roraima pertence ao hemisfério norte e ao sul ao mesmo tempo. Em questão de estações, por lá a coisa é um pouco diferente, porque existem duas bem definidas. A chuvosa, que seria na época do nosso outono e inverno, e a seca na época da primavera-verão. E caso você se pergunte, lá é bastante quente, com uma temperatura média anual de 25 graus, umidade relativa do ar entre 65% e 90% e aproximadamente 1.800 milímetros de média de precipitação anual. E apesar de Roraima ser o 14º maior estado brasileiro em área, só existem 15 cidades por lá, e é o menor número para um estado brasileiro. Apesar disso, pasme, elas são gigantes. O estado é dividido em duas grandes regiões, norte e sul. A região norte engloba a capital Boa Vista e mais 7 cidades, e a região sul outras 7 cidades. Sobre o horário, todas as cidades ficam 1 hora atrás do horário de Brasília. Roraima também é o estado com a maior população indígena proporcional do Brasil, ou seja, dos mais de 600 mil habitantes, 50 mil se declaram indígenas. Não à toa existem 32 terras indígenas por lá, principalmente na cidade de Uiramutã, que concentra 88% da população indígena de todo o estado, mais precisamente lá na terra indígena Raposa Serra do Sol. Mas, apesar dessa alta concentração de nativos, também existe uma vasta miscigenação de povos europeus, africanos e brasileiros da região nordeste principalmente. Falando sobre a geografia do estado, por lá o relevo é bem variado, principalmente nas serras de Parima e de Pacaraima, exatamente onde fica o famoso Monte Roraima, o pico mais alto de Roraima a 2.875 metros de altitude. E aqui cabe uma curiosidade legal. Apesar de termos ouvido a vida toda que o Oiapoque no Amapá é o ponto mais ao norte do Brasil, na verdade é o Monte Caburaí em Roraima que leva esse título. Eu explico melhor aqui nesse card. Assiste depois. Roraima tem uma gigantesca hidrografia irrigada por 14 rios, sendo o Rio Branco o principal deles. É cheio de florestas, tendo a Amazônica mais ao sul e os Campos Gerais, savanas, buritizais mais ao norte, assim como o lavrado, que é uma vegetação única de Roraima. É um estado ligado fortemente à agricultura, pecuária e extrativismo. Tem o menor PIB do Brasil e só tem ligação rodoviária com Manaus, no Amazonas, que no caso aconteceu em 1970 com a inauguração da BR-174. Isso nos leva a uma breve história do estado, porque antes dessa estrada, Roraima era apenas um território federal. Depois foi elevada à categoria de estado, mesmo que só tenha sido oficializado na Constituição de 1988, que no caso é a mesma que criou o estado do Tocantins. É isso, eu falei que seria breve. Aliás, sobre a bandeira, você sabe o que é essa linha horizontal bem estranha? Certa resposta para quem disse ou pensou que represente a linha do Equador que corta o estado e deixa a maior parte dele no hemisfério norte. Os demais detalhes da bandeira são: o azul é ar puro e o céu, branco é paz, verde florestas, amarelas riquezas e a estrela é o fato de ser mais uma na bandeira do Brasil. Outra curiosidade é que quem nasce em Roraima é roraimense, mas pode ser chamado de Macuxi, porque esse é o nome dos indígenas que vivem nos arredores. Legal, né? Acho que deu para perceber um pouco que a influência indígena é forte para essas bandas, né? Na cultura e na culinária também não é diferente, apesar de ter uma mescla com outros povos que se assentaram nessa região. Alguns pratos típicos de Roraima são a torta de peixe cascudo, o bolo de macaxeira, a paçoca com banana, a carne de sol desfiada e assada na brasa
e a damurida, que é um caldo de carne à base de muita pimenta. Para beber, o caxiri é o destaque, que é uma bebida alcoólica milenar feita à base da mandioca. Mas trazendo aqui algumas curiosidades, em Roraima existem os famosos cavalos lavradeiros, um dos principais símbolos do estado que constitui uma das últimas populações de cavalos selvagens no mundo. E saber que eles foram trazidos pelos europeus há mais de 200 anos, se perderam dos seus donos e fizeram carreira solo na natureza. Outra coisa é que Roraima é o único estado brasileiro que não faz parte do Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica. Ou seja, entre 2001 e 2019, 70% da eletricidade vinha de uma hidrelétrica venezuelana e o restante era fruto de geradores. Hoje o estado depende das caríssimas termoelétricas. Tá, mas chega de papo, vamos explorar melhor o estado de Roraima. Então agora eu quero te apresentar todos os atrativos e as coisas mais fascinantes que você nunca imaginou sobre esse lugar e te provar que esse é o melhor estado do Brasil. Turisticamente falando, Roraima é dividida em 3 partes. O norte com suas serras e belezas naturais, a região central ao entorno da capital Boa Vista e seus campos abertos, parques, praias e passeios pelo Rio Branco, e o sul com a floresta tropical, vastos rios e a fauna e flora de um lugar único. Vamos conhecendo um a um aos poucos, mas antes está na hora de falar sobre o Monte Roraima, aquele que todo mundo já ouviu falar, mas não sabe direito o que é. Bem, o Monte Roraima, que fica dentro do Parque Nacional do Monte Roraima, é o ponto mais alto do estado, como eu falei antes. Ele divide a tríplice fronteira do Brasil com a Guiana e a Venezuela, inclusive tem um marco disso lá em cima. É uma montanha com formato de mesa, possui paredões de arenito com aproximadamente 1000 metros de altura e lá no topo abriga um platô com um ambiente completamente diferente de tudo que existe por aí. Estima-se que 60% das espécies de plantas que existem lá em cima não existem em nenhum outro lugar. Os indígenas venezuelanos chamam esse tipo de formação geológica de tepuí. Do lado do país deles existem diversos outros parecidos, mas o Monte Roraima é o único que permite chegar ao topo sem utilizar cordas para escalada. Não à toa, esse é um dos lugares mais desejados pelos trilheiros para se aventurar, justamente pela dificuldade e pela inacessibilidade. São quase 3 dias de percurso para chegar lá em cima. Aliás, eu não sei se você sabe, mas o Monte Roraima possui o maior cume do planeta, quase 90 km² de área. É simplesmente a maior montanha plana do mundo. Mas apesar de nos enchermos de orgulho sobre o Monte Roraima ser brasileiro, na realidade, só 5% do monte pertence ao estado de Roraima. E se você pensa que lá em cima não tem muita coisa, se engana, pequeno gafanhoto. Além da vegetação e da fauna exclusiva, são inúmeras as paisagens que valem a visita, como o Vale dos Cristais, um lugar enigmático, cheio de cristais no meio de um cânion e dos arenitos, uma enorme lagoa, piscinas naturais, galerias subterrâneas e lagos. Não por menos, o mistério desse lugar virou enredo para o livro O Mundo Perdido de Sir Arthur Conan Doyle, que imaginou até dinossauros vivendo lá em cima. Up Altas Aventuras também se inspirou no Monte Roraima para compor seu cenário, mas esse no caso do lado venezuelano, lá no Parque Nacional de Canaima, onde fica o Salto Ángel, a cachoeira mais alta do mundo com mais de 1000 metros de altura e praticamente intocada pelo ser humano. Já tá cansado de ouvir falar nesse monte? Só mais um pouquinho então. Você sabia que ele é considerado uma das 50 maravilhas do mundo segundo o Lonely Planet? Que ele é conhecido como Madre de las Águas por conta dos mananciais, rios e cachoeiras que abriga? Que de dia prevalece uma temperatura média de 25 graus, mas que à noite pode chegar aos 0 graus? Que a NASA batizou um quadrante de Marte como Roraima por conta da similaridade com o próprio monte. Legal, né? Tem até uma lenda famosa que se ambienta por lá, a tal da lenda de Macunaíma, que você pode já ter ouvido falar. Essa lenda conta que numa alta montanha em Roraima existia um lago que era um grande espectador do amor entre o Sol e a Lua. Só que a paixão dos dois era impossível, já que quando um surgia, o outro ia embora. Então, um belo dia, a natureza promoveu um eclipse e fez os apaixonados se encontrarem. Depois disso, do lago surgiu Macunaíma, ele cresceu e se transformou num bravo guerreiro da aldeia Macuxi, o único que tinha autoridade para colher os frutos da árvore de todos os frutos e dividi-los entre todos os integrantes da aldeia. Só que uma noite, alguns membros da tribo roubaram os frutos e destruíram alguns galhos. Macunaíma se revoltou e castigou todo mundo, colocou fogo na floresta e fez as árvores virarem pedras. Todo mundo foi embora, mas dizem que até hoje se ouve o choro do espírito de Macunaíma pela morte da árvore.
Bom, mas chega de Monte Roraima agora, vamos para Boa Vista, BV, para os íntimos, a única capital brasileira totalmente no hemisfério norte, que no caso também é a cidade mais antiga de Roraima, fundada no século XIX, quando essa região ainda fazia parte do Amazonas. Boa Vista é uma cidade bem plana, que cresceu principalmente depois da fundação do Forte São Joaquim em 1775. Diferentemente de outras cidades da região, a capital não cresceu à base da cultura da borracha, mas sim da pecuária. Ela é onde vive 66% da população de todo o estado, que não acontece em nenhum outro lugar do Brasil de ter tamanha concentração na capital. O Rio Branco, principal do estado de Roraima, passa por dentro de Boa Vista e por conta disso inúmeras praias de água doce existem por lá. Além disso, a cidade tem um formato de leque que faz com que todas as ruas converjam para a Praça do Centro Cívico, onde ficam os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Ainda existem diversas obras arquitetônicas que se destacam por lá, como o Parque Anauá e os prédios do Centro Histórico, ainda a Orla Taumanã, um cartão postal da cidade, o Lago do Robertinho, a Selvinha Amazônica, um dos 10 mirantes mais bonitos do Brasil, segundo a CNN, lá no Parque do Rio Branco, a Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, que começou pequena em 1725, e a Fazenda São Marcos, propriedade da União, tombada pelo governo do estado de Roraima. E só uma curiosidade, Boa Vista detém um recorde no Guinness Book de maior paçoca do mundo, quando em 2019 produziram uma de carne seca com farinha de 1.050 quilos e distribuíram no Arraial de Boa Vista. E aí, tá conhecendo muita coisa nova hoje? Comenta aí embaixo, deixa a tua marca. Você também pode entrar no meu canal do Telegram e do TikTok, que tem sempre curiosidades e outras coisas legais sobre o nosso Brasil por lá. O link tá na descrição, junto com o da minha loja de camisetas, a Two Shirts, que faz camisetas personalizadas de cada região do Brasil. Essa aqui é de Roraima, que recém chegou por aqui. Seguindo o bonde, na cidade de Rorainópolis é onde fica a linha do Equador que corta o estado. Em Caracaraí, um município maior que os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, e também conhecido como Cidade Porto, por ter o maior movimento fluvial do estado, é onde é sediado o Festival Folclórico de Caracaraí, inspirado no Festival do Boi de Parintins. Além disso, se destaca lá o Parque Nacional do Viruá, uma das unidades de conservação com a maior diversidade de aves da Amazônia. Ainda São Luís, o menor município do estado em área e também em população. Também Pacaraima, no Planalto Parima, nas maiores altitudes de toda a região norte do Brasil, algo em torno de 920 metros. Popularmente conhecida como o Polo Norte de Roraima. Aliás, uma curiosidade, Pacaraima não tem, nem pode ter cemitérios porque o caulim presente no solo impede a decomposição dos corpos. O grande destaque lá é o sítio arqueológico da Pedra Pintada com inscrições rupestres milenares de até 15 metros de altura. Um lugar tão misterioso, se não mais, que o próprio Monte Roraima. Em Amajaria, onde fica a reserva biológica Ilha de Maracá, a primeira estação ecológica do Brasil e terceira maior ilha fluvial do planeta, assim como a Serra do Tapequém, que segundo a lenda abriga um vulcão adormecido. Tapequém, inclusive, significa Deus do Fogo. Lá no passado se localizava uma das maiores minas de diamantes da América do Sul. Isso aconteceu até 1989, quando então a atividade foi proibida. Hoje é um dos lugares mais visitados de todo o Roraima, principalmente por conta das trilhas, da paisagem, das cachoeiras e também da Pedra Mão de Deus. Outros destaques são a Cachoeira do Paiva, a Cachoeira do Sobral, a Cachoeira do Barata e a Cachoeira do Funil. Indo para Normandia, uma cidade que leva o mesmo nome da região da França, por conta de um francês que morou ali, esse é um lugar famoso pelo Lago Caracaranã, com quase 6 km de perímetro e também pelo Morro do Cruzeiro. Outro lugar é a cidade de Cantá e a Serra Grande, cheia de belezas naturais. No estado, esse é um dos principais pontos turísticos que atraem muitos visitantes de todo o Brasil, principalmente para acampar acima da Excalibur, a mais famosa cachoeira da região a 500 metros do pé da serra. Ainda Mucajaí e Iracema e sua Serra do Apiaú, uma pequena cordilheira que integra o escudo das Guianas e traz um dos atrativos mais incríveis de Roraima, a Floresta das Nuvens, uma floresta com vegetação à base de musgos e outras belezas naturais. Em Alto Alegre encontramos uma cidade colonizada por japoneses que foram para lá plantar pimenta do reino, tomate e outras coisas. Em Uiramutã é onde fica o Monte Caburaí, o ponto mais ao norte do Brasil, e também a Cachoeira do Urucá, a Cachoeira Sete Queda, a Cachoeira de Paiuá e, claro, o tal do Monte Roraima, que eu enjoei de tanto falar antes. Aliás, nessa cidade, por conta das jazidas de ouro e outras pedras preciosas, muitos garimpeiros clandestinos invadem e acabam entrando em conflito com os indígenas. Ainda Caroebe, o município mais novo do estado, fundado em 1994,
Também São João da Baliza, meu santo favorito na hora de estacionar em cidade grande. E por fim, a cidade de Bonfim com sua fazenda Buritizal Grosso e sua Lagoa Bonita. Pronto! Pela primeira vez na história eu falei de todas as cidades de um estado. Mas agora chega. Duvido que você sabia que tinha tanta coisa em Roraima. Nem eu sabia, até porque eu nunca visitei o lugar. Bom, mas espero que o título do vídeo tenha sido respondido. De qualquer forma, eu tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu. Se gostou do vídeo, passe ele adiante. Se não gostou, eu não sei nem por que assistiu até aqui. Se você já conhece Roraima, utilize a hashtag #MinhaFotoNeuzinha quando publicar algo nas suas redes sociais, que as melhores fotos serão repostadas. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau.